Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 7 de junho, a lição 11, ela tem como título Aqueles que seguem o Cordeiro. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 1, 2 e 3, e também Apocalipse 14, versículo 4. E aqui, o que nós vemos aqui, é que é a primeira besta, que surge do mar, que é a Roma papal, ou seja, que ela surgiu, quando fala de mar, são povos, nações, ou seja, essa autoridade ela surgiu no meio dessa multidão, dessas pessoas, nações, tribos e línguas, e que Satanás ele começa a trabalhar e dar autoridade para ela, porque essa besta ela se une com a outra besta que surge da terra, que é a América do Norte, e ela passa a ter poder, força, E o inimigo começa a trabalhar nesse poder religioso, e ali ele muda tempos e leis de Deus, e que começa a misturar mentiras com verdades para levar as pessoas ao engano. E tanto é que nesse texto de Apocalipse 13 fala que o dragão deu autoridade a esta besta, que é a Roma papal. Embora essa primeira besta apareça assim como um grande representante de Deus aqui na Terra, onde as pessoas têm um respeito por ele, na verdade o seu poder está em Satanás, que tem dado esse poder para ela, para que ela possa atingir todas as doutrinas e, se possível, enganar até aqueles que são eleitos ao reino dos céus, aqueles que conhecem a verdade. E Apocalipse 13:3 diz que depois que a besta ela foi ferida com aquela ferida mortal, que a besta do mar, quando ela foi ferida mortalmente, isso aí ocorreu quando terminou aquela perseguição na época da Inquisição aos cristãos, e o Papa Pio VI, a mando de Napoleão Bonaparte, ele prendeu o Papa e acabou ele ferindo ele, e ele foi preso, E por isso que menciona nas Sagradas Escrituras aqui que esta besta foi ferida mortalmente, por essa autoridade que menciona, que esta besta, após isto, ela passa a atuar novamente, como tem atuado nos dias de hoje, e começa a maravilhar as pessoas, e as pessoas começam a seguir essa besta, justamente essa que surgiu do mar, que é a Roma papal. E Apocalipse 14:4 que menciona que João ele vê os 144 mil, aqueles que seguiram o Cordeiro, Quando fala, João viu os salvos, 144 mil. Mas quando fala em 144 mil, isso aí é simbólico, Quando diz ali que aqueles que seguiram o Cordeiro e não se macularam, com mulheres, não se contaminaram com a falsa doutrina, dessa besta, e não se contaminaram com essas doutrinas caídas, e que esses 144 mil são primícias do povo de Deus, que é o Cordeiro, que são os remidos dentre os homens, E esses 144 mil que fala que são selados, são simbólicos isso.
porque na realidade o que está representando ali são as 12 tribos de Israel, onde cada tribo possuem 12 mil homens, né? E daí daria esses 144 mil, que é simplesmente uma simbologia. Ou seja, é a última geração daqueles que serão selados e serão salvos, né, pelo poder de Deus. E o livro do Apocalipse, ele se caracteriza assim, e mostra, né, o povo de Deus no final da história, como aqueles seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, que diz lá em Apocalipse 14:4. Esse povo remanescente, ele se distingue dos demais por causa do grande amor fiel que eles têm por esse Cordeiro, Jesus, e que guardam os seus mandamentos e que eles são obedientes a Deus, resultantes, né, da grande fé no seu Salvador, que os capacita a tornarem vencedores. E isso incomoda a besta que surge do mar, que fala em Apocalipse 13, que é Roma papal, e a partir disso é que ela começa a perseguir essas pessoas. E esse povo especial que segue o Cordeiro sempre estarão com a presença do Espírito Santo, os conduzindo para serem selados por Deus, para obterem a salvação, a completa vitória sobre o pecado, que é o pré-requisito para receber o selo de Deus no tempo do fim. Inclusive, né, esses selados, né, cujos nomes são mantidos, né, no livro da vida, e serão os vencedores pelo poder de Cristo, que fala em Apocalipse 3:5. Tudo isto faz com que o inimigo levante a sua ira e comece a perseguir justamente esses fiéis de Deus, aqueles que servem o Cordeiro, e se utiliza assim de doutrinas mentirosas, de falsas doutrinas, para tentar levar ao engano justamente essas pessoas. E esse dragão, no caso Satanás, dá um grande poder a essa primeira besta, a Roma papal, que ela surge do mar, que fala em Apocalipse 13, e com autoridade e força, com a união que ela tem com o Estado, né, passam a mente a tentar dominar o mundo. E Satanás trabalha por meios assim terrestres, né? Induz autoridades civis nessa guerra, e principalmente quando aconteceu lá no Império Romano do passado, que também ele se utilizou dessa forma para perseguir e destruir aqueles que guardavam os mandamentos, que tinham fé em Jesus. E agora será novamente isso também. Aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus serão perseguidos realmente por esta besta, por essa falsa doutrina. Porém, Deus possui aqueles fiéis que seguirão o Cordeiro até as últimas consequências e não se curvarão diante dessa besta astuta e diante desse poder que está muito claro no mundo de hoje. É só nós vermos, né, Apocalipse 12, versículos 3-5, que o diabo tentou destruir até o Filho de Deus na época, quando ele quis devorar Jesus quando ele estava no ventre da sua mãe. Porém, o Filho do Homem cresceu, terminou o seu trabalho missionário e foi mais tarde arrebatado para junto de Deus e no seu trono, onde hoje ele atua como nosso juiz, nosso advogado, para defender o povo de Deus. E vejam, Satanás se utilizou todos os poderes possíveis na época, né, para atacar o Filho de Deus. As autoridades civis e eclesiásticas da época queriam destruir a Cristo. E usou até o rei Herodes para que realmente pressionasse realmente esses cristãos. Vejam, uma união entre religião e política na época, que hoje também existe uma união entre religião e política. E na época, né, toda a Roma imperial entrou nessa batalha, e no fim dos tempos também agirá da mesma forma para tentar
colocaram uma imposição sobre os cristãos. E no livro do Apocalipse nós vemos o contraste bastante significativo entre os adoradores da besta e aqueles que seguem o Cordeiro, no caso Jesus. Enquanto a terra inteira segue a primeira besta, a Roma papal, um grupo especial, fiéis, seguem o Cordeiro, Jesus, e observam os seus mandamentos, são fiéis a Ele. E aqui, amigos, não existe assim meio termo. Ou você vai de um lado ou do outro, não tem como você ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, você já é do inimigo. Então, nós temos que tomar uma decisão. Toda a humanidade está polarizada nesses dois grupos e temos que fazer uma escolha. De que lado nós estaremos? E isto já começou. Nós temos que definir que lado que nós estaremos. Aqueles que sentem no coração a vontade, né, de seguirem o Cordeiro, encontrarão forças e conforto nas suas promessas, mesmo diante de muitas dificuldades e perseguições. E para decidirmos o lado que nós devemos estar, é só nós observarmos as Sagradas Escrituras, que menciona que a primeira besta que surgiu do mar, a Roma papal, mudou leis e mandamentos, como o dia de guarda, né? Mudando de sábado para domingo, onde a Bíblia é clara e diz e menciona que o sábado é dia do Senhor, onde o sábado é a marca de Deus, é o selo de Deus, é o sinal de Deus, que fala em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. E nós vemos que a marca da besta, ela é o domingo. E aqueles que observarem não poderão vender ou comprar. Ou seja, aqueles que estão com a marca da besta comprarão. E aqueles que observam o sábado não poderão comprar nem vender. Serão perseguidos. E essa mudança do sábado para domingo aconteceu já há muito tempo, mais ou menos no segundo, sexto século da era cristã, na época do imperador Constantino, que ele era pagão, acabou se tornando um cristão, e ele viu que os pagãos eles eram em maioria e que eles pagavam impostos altíssimos, e para agradar aos pagãos, ele fez o dia do sol, ou seja, Sunday, dia do sol, e fez esse dia de guarda, de descanso, mudando a lei de Deus. E isso quer dizer que a volta por 1500 anos, até 1500 anos, né, os fiéis a Roma papal têm guardado o domingo. Após esse decreto de Constantino, nos 1500 anos, né, que acontece hoje, continuam guardando o domingo, obedecendo realmente ao imperador e ao Papa. E aqui em Apocalipse 13 está uma profecia para o futuro, em que a guarda do domingo ainda será imposta para todos. Haverá um decreto, né, que colocará como obrigatória a observância do domingo. Isso já é uma imposição das duas bestas unidas, né, poder político e religioso, para impor realmente para que observem o dia de descanso e guarda o domingo. Ainda não ocorreu, mas ocorrerá em breve. E isto, sabe, que nós estamos vendo, sabe, esse decreto dominical que é chamado, ele está caminhando em passos longos, né, largos, né, para que realmente seja aprovado em breve. É a marca da besta se impondo. E em Apocalipse 13, versículos 16 a 17, ali diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Já pensou? Então, o decreto dominical está em breve para sair, e somente aquelas pessoas que aceitarem, né? Porque quando fala na fronte, é no raciocínio, na mente, quando aquelas pessoas aceitarem como essa mudança de lei de Deus, né? De descanso, é somente essas poderão comprar e vender. E quando fala assim, faz-lhes que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, é justamente o decreto que será emitido por esta primeira besta que surge do mar a Roma papal, que mudará o domingo no lugar do sábado e será o ponto alto da perseguição àqueles que não observarem ou aqueles que estão fiéis ao Cordeiro, a Jesus. E em Mateus capítulo 10, 22, diz que todos odiarão os seguidores de Cristo por causa do seu nome, mas que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso aqui foi mencionado por Jesus, porque Jesus, ele é o Criador do sábado, porque ele estava lá, o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, no momento da criação, no sétimo dia, ele criou o sábado e descansou de toda a sua obra. E para enfrentar a perseguição tendo fim, é essencial para todos nós temos uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com Deus todos os dias, viver uma vida de fé, obediência ao Senhor, observando seus mandamentos e se preparando para o tempo do fim. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, ter sabedoria, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você vai entender perfeitamente qual é esse povo que segue o Cordeiro, Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, como fala em Apocalipse. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.